E no Cozinha e Fala de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa banana enrolada, que é um pré-treino muito rápido e fácil de fazer, enquanto eu falo com vocês a respeito da minha história de superação, que é a minha cirurgia de correção de escoliose. Hoje eu convivo com 27 parafusos e 2 hastes na coluna, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês enquanto eu preparo esse prato. Vamos lá? Vamos começar, pessoal. Quero dizer para vocês que eu vou contar uma parte da minha história de superação. Na verdade, uma das minhas maiores histórias de superação. Porque muitas pessoas veem o nome Jéssica Bionica e até acham que é o meu sobrenome. Quando na verdade o Bionica vem dessa minha história de superação, que é a cirurgia de correção de escoliose que eu passei, e hoje eu convivo com 27 parafusos e 2 hastes na coluna, tá, pessoal? E foi graças a essa cirurgia, se eu conseguir abrir esse negócio vai ser ótimo, né? E foi graças a essa cirurgia que eu comecei a trabalhar com a internet. E eu me apaixonei por esse mundo e foi aí que eu comecei a gravar os vídeos, que foi no momento da minha recuperação da cirurgia, tá, pessoal? Então, assim, eu nunca tive dores na coluna super exageradas ou algo assim, mas ali com 12, 13 anos, eu fui numa médica e essa médica descobriu que eu tinha escoliose. E desde aquela época, eu e os meus pais, a gente procurou de todas as formas possíveis tratamentos que não fosse necessário fazer a cirurgia. Porque, querendo ou não, a gente sabe que uma cirurgia dessas acaba sendo bem, assim, é uma cirurgia de alto risco, né, pessoal? E, na verdade, assim, é uma cirurgia bem dolorosa, o pós-operatório é bem difícil, então, assim, a gente tentou de todas as maneiras não ter que fazer a cirurgia. E a gente passou, assim, sem brincadeira, tá, pessoal? Por mais ou menos uns 15 médicos. Eu já me sujando o dedo, eu cozinhando, né? E esses médicos, a maioria já queria me operar. E tipo assim, sem nem tentar um tratamento diferente, sendo que eu ainda era uma criança e eu ainda estava em fase de crescimento. E foi aí que a gente chegou no Ricardo Miyamoto, que é da Clínica Iote aqui de Santa Catarina, Joinville, tá, pessoal? E ele foi o único médico que falou: não, a gente ainda não vai te operar, a gente vai esperar você completar ali os seus 20, 21 anos para ver se realmente vai necessitar fazer a cirurgia ou não. E daí foi isso que eu fiz, né, pessoal? Depois de passar por esses 15 médicos, todos os outros já queriam operar, porque querendo ou não, é uma cirurgia cara. Então, assim, a gente sabe que os médicos acabam ganhando muito bem, né, fazendo uma cirurgia dessas. Então, a gente chegou nesse médico e ele que fez todo o meu acompanhamento. Quando eu cheguei ali nos 20, 21 anos, a minha escoliose ela já estava super avançada. E a minha escoliose, para quem não sabe, escoliose é a coluna em S. A minha escoliose ela era mais com a curvatura embaixo. E isso já estava inclusive danificando ali órgãos internos, tudo mais. E daí até o médico tinha dito que eu teria bastante dificuldade na gravidez, quando eu fosse engravidar. Então, assim, tudo isso acabou pesando um pouco para mim, porque eu pensei, poxa, e se eu querer ser mãe, né? Tipo, era algo que me preocupava na época. Então, a gente optou por fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia de mais ou menos 10 horas, tá, pessoal? Foi uma cirurgia, assim, bem difícil, né? 10 horas de cirurgia a gente sabe que é bastante tempo, né? Anestesia geral e eu acordei na UTI, né? Eu tive, porque querendo ou não, é uma cirurgia que a gente acaba também perdendo bastante sangue. Então eu tive que ficar alguns dias ali na UTI para me recuperar primeiro, para depois poder voltar então para o quarto. Eu fiquei uma semana internada no hospital e depois disso daí eu fui para casa fazer a minha recuperação em casa. E foi uma recuperação, um pós-operatório bem difícil, sabe, pessoal? Não foi fácil, porque eu tive que reaprender muitas coisas. Eu ainda tenho escoliose, né? Eu ainda tenho um grau de 28 graus, se eu não me engano, na curvatura.
Então, assim, eu tenho a sensação de ter uma perna um pouco mais curta. Então, assim, eu tive que reaprender muitas coisas. Hoje, eu levo uma vida normal, eu faço academia, faço atividade física, faço tudo. Só que eu também sei quais são as minhas limitações, né, pessoal? Mas, assim, eu demorei, assim, 1 ano e pouco para conseguir me recuperar. Era bem dolorido. Assim, no começo mesmo, gente, era muito difícil, tá? Realmente assim, ó, foi um pós-operatório bem complicado. E nesse pós-operatório, como eu tive que ficar bastante tempo deitada, eu acabei vendo que pessoas viviam do YouTube. E daí eu pensei, nossa, por que não? Foi aí que eu comecei a gravar os meus vídeos para o YouTube. E depois de um tempo, né, trabalhar somente com o YouTube. Então, assim, de certa forma, eu entendo que eu passei por tudo que eu passei, foi muito difícil, mas aquilo tudo também me encaminhou para o meu caminho de hoje, né? Que é trabalhar com a internet, fazer algo que eu gosto muito. Então, apesar dos pesares, apesar de hoje eu conviver ali com os 27 parafusos, as 2 hastes e tudo mais, eu sou muito grata por ter passado por isso também. Quando eu passei, eu me questionava, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que essas coisas acontecem comigo? Mas hoje eu entendo, assim, que foi algo necessário, inclusive para o meu crescimento, para a minha evolução. Tudo isso me mostrou, assim, o quanto eu sou forte também, de certo modo, né? Teve uma pessoa que, quando eu fiz a minha cirurgia, ela falou para mim, Jéssica, saiba que Deus não nos dá uma cruz maior do que nós possamos carregar. Então, assim, tudo que a gente vive porque aquilo é para nós vivermos. Então, hoje eu tenho total compreensão de que essa cirurgia me tornou quem eu sou, que é a Jéssica Biônica. Então, eu sou muito grata por ter passado por isso, sabe, gente? Então, depois disso, só para vocês entenderem, eu já até acabei a receita, mas tudo bem. Quando eu fiz a cirurgia, não havia muitos vídeos falando sobre o assunto, não tinha muitas pessoas que falavam sobre isso. E eu comecei a falar, então muitas pessoas hoje me procuram para saber, né, como é que foi a recuperação, me falam dos filhos que fizeram, então assim, isso é muito legal, porque de certa forma eu gosto de ajudar, né, compartilhar a minha história me faz bem também, e eu sei que o meu relato também pode ajudar outras pessoas, então por isso que eu continuo falando sobre a minha cirurgia de escoliose, de correção de escoliose, porque eu acho que é importante. E é isso, pessoal. Então, assim, ó, eu fiz a receitinha aqui, que foi a banana. É bem simples, tá, pessoal? Um rapidez com um doce de leite e uma banana, enrola e prontinho, ó. Você meio que tem um sushizinho aqui, ó, de banana com rapidez. E daí você pode também esquentar, caso você queira, mas eu optei por comer assim mesmo. Mas fica, ó, delicioso, uma opção rápida e fácil de fazer, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, abri aqui o meu coração sobre a minha história de vida, sobre a minha história de superação, espero que vocês tenham gostado, um super beijo a todos e até o próximo vídeo, tchau!